bem-vindos ao nosso Dando à Luz, o nosso quadro semanal para as mulheres. E hoje o nosso tema vai ser abuso. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências desse abuso na vida dessas mulheres e trazer uma luz aí para um tema, para um assunto tão difícil, né? Para uma experiência tão dolorosa que causa tantos problemas emocionais e amorosos na vida de uma mulher. Não é? Como é que funciona quando eu passo por um abuso? Esse abuso, se eu passo hoje na minha vida adulta, muito provavelmente ele aconteceu lá na minha infância. Se a gente for investigar e buscar aí na sua história, você vai ter uma história ali na sua fase dos 5 anos, quando isso começou. Você talvez não se lembre, né? Uma criança, ela quando sofre um abuso nessa idade tão nova, ela não tem a maturidade para entender o que é que está acontecendo. Ela não vê isso como uma coisa errada, ou certa, ou bom, ou ruim. Ela simplesmente está conhecendo a vida, ela não sabe o que é que exatamente que está acontecendo. Então, o que ela sabe é que quando alguém toca ali nas partes íntimas dela, ela sente prazer. E esse prazer que ela sente ali naquela idade de 5, 4, 3 anos, 6 anos, gera para ela depois na vida adulta uma culpa com relação ao prazer sexual. Porque eu fui abusada, eu senti prazer com aquele homem que abusou de mim, eu senti alguma coisa quando aquele abuso aconteceu, quando aquele crime aconteceu. Então ela carrega uma ideia de culpa pelo prazer que ela sentiu quando ela era criança. E talvez isso deixe ela fechada para as relações sexuais, não tenha muito interesse, né, na vida sexual em si, atrapalhe, tenha a sua sexualidade afetada por esse fato que aconteceu na infância. Essa sexualidade pode ser afetada tanto para não gostar, se afastar, não conseguir ter prazer no sexo por conta dessa culpa, quanto para o outro lado, né, ter uma conduta sexual exagerada, né? Buscar muito o sexo acima de um relacionamento, né? Buscar mais o sexo do que um relacionamento saudável e feliz e uma sexualidade dentro desse relacionamento. Pode levar ela a colocar o sexo como a coisa mais importante da vida dela, né? Como uma busca insaciável, como uma coisa até para se ferir, para se machucar, para se punir, inclusive por essa culpa que ela aconteceu, que ela sofreu, que ela sentiu, né? Em razão daquele abuso na época da infância. E outras coisas que a gente vê acontecer, né? Quando eu sofro um abuso, eu me coloco no lugar de vítima, né? Eu atraí para minha vida um homem que abusou de mim, que se aproveitou de mim, e de alguma forma eu fico naquele lugar. Se eu não tenho o tratamento adequado, se aquilo não é visto, né? Meus pais não fizeram nada, não tive um acompanhamento. Eu mesma atendi muitas meninas com 12, 13, 14 anos que chegam para tratar um abuso que aconteceu na infância, que começou na infância, né? E elas superam muito rápido, né? O adolescente, ele tem essa facilidade de realmente, com poucas sessões, ele já superar. Uma menina que entra com uma roupa vestida de menino, praticamente, cabelo muito curto, camisetão, calça, se escondendo atrás daquela roupa de menino por conta de um abuso que ela estava sofrendo do tio. Com 3 sessões já me aparece com vestido de florzinha, né, com joias e brincos. Então o adolescente, ele consegue superar muito rápido, mas em muitos casos tem pais que não levam o filho para ajuda psicológica, e a gente cresce com essa informação e vem para a vida adulta com essa informação que começou lá com 5 anos e nunca foi tratada. E o que é que isso acontece? Acontece que esse abuso que aconteceu na infância e não foi tratado, ele vai se repetindo na minha vida em várias ocasiões. Porque esses homens, essas pessoas que são abusadoras, que são estelionatários, que são golpistas, que se aproveitam da fragilidade das outras pessoas, elas conseguem saber quem é que eles vão poder abusar, se aproveitar e tirar vantagem. Eu vou me confessar com um padre ou um pastor, e aí aquele pastor, no meio da confissão, pega na minha perna, né? Toca na minha perna e eu fico na dúvida. Será que isso significa alguma coisa? Será que isso não significa alguma coisa? Será que tá passando o limite ou não?
E aí aquilo continua. Aí daqui a pouco ele pega, derruba uma caneta e ele vai buscar essa caneta e esbarra, esfrega bem nos peitos da mulher. E ela fica naquela dúvida ainda, será que ele vai testando você, sabe? Ele vai testando aquela mulher para ver, porque se é uma pessoa que não tá nesse lugar, né, que não passou por isso, ela vai falar, ô, qual que é? Não encosta em mim não, mantém a distância, né? Mas uma pessoa que já passou por um abuso, que tá com essa informação dentro do sistema, ela começa a duvidar da própria sanidade mental. Por quê? Porque em algum momento ela quis falar aquilo para os pais, em algum momento ela quis contar aquilo para os pais, em algum momento ela quis mostrar que o que estava acontecendo com ela não era culpa dela. Às vezes foi além de um abuso, às vezes ela foi acusada de alguma coisa que ela não teve culpa. Né? Às vezes ela foi acusada de roubar alguma coisa, ou de bater, ou de causar um mal por alguém. Quando um irmão morre e o pai, na hora do desespero, culpa o outro irmão, você devia ter cuidado do seu irmão, era sua obrigação cuidar do seu irmão, era seu papel não deixar isso acontecer. Né? Então, de alguma forma, aquela criança tentou falar com os pais e eles desacreditaram essa criança. Né? Não acreditaram no que ela estava dizendo e não foi bem assim, seu pai jamais faria isso. Não foi seu pai, não. Não, imagina, seu avô nunca faria isso, você deve ter entendido errado, você deve ter imaginado coisa da sua cabeça. Então, ali ela começou a duvidar da própria capacidade mental. Então, quando vai para a vida adulta e começa a sofrer esse tipo de coisa, ela fica se questionando se o que ela está vendo é realmente aquilo que ela viveu no passado, ou se não tem nada a ver, coisa da cabeça dela. Então aquele homem vai testando ela, vai encostando, e daqui a pouco fala, não, minha filha, eu vou tirar o demônio de você, mas para isso você tem que bater uma punheta, você tem que chupar meu pau. E a hora que a mulher acorda, ela sofreu um novo abuso. Por quê? Porque a criança, ela quer ser olhada, ser vista e ser amada. Essa criança, ela quer uma resposta, ela quer que seja feita justiça e ela vai buscar de todas as maneiras para que você olhe para aquilo que aconteceu. Então ela vai ficar trazendo essas situações para sua vida, enquanto você não parar e olhar para aquele primeiro abuso que houve. Então você vai ficar atraindo estelionatários, você vai atrair golpista, você vai atrair abusador, você vai atrair situações em que as pessoas vão abusar de você, da sua boa vontade, da sua disposição, da sua generosidade, para que você pare e olhe para aquele abuso. Por que eu sou fã da constelação? Porque a constelação você vai parar a sua vida por 2 horas e vai olhar para isso. Vai olhar para isso, vai entender o que houve, vai harmonizar isso e vai se livrar dessa repetição. Então vá para a constelação, constele esse abuso, se livre disso e mais, né? Confie em você. Confie no seu instinto. Se o seu instinto está falando, isso aqui não está errado não, encostando, não quero ninguém encostando na minha perna. Só quem encosta em mim é meu marido. Né? Um braço de distância, mantenha a distância de segurança. Confie em você, estabeleça os seus limites. Né? Você não é louca. Você foi desacreditada quando você era criança. Você confie em você. Se responsabilize por fazer tudo o que for preciso para se proteger, para conseguir o que você quer. Não fique colocando a sua vida, o seu sucesso, o seu dinheiro, a sua saúde, o seu amor na mão de outras pessoas. Porque essas pessoas sabem da sua fragilidade, essas pessoas conhecem você, conhecem a sua história, sabem quando você tá, o quanto você já foi vulnerável. Então, assuma essa responsabilidade, faça você. Faça você, faça o que for preciso ser feito para você alcançar o que você quer. Seja você a única responsável por conquistar aquilo que você quer. Não fique mais colocando as coisas na mão dos outros. Não deixe os outros decidirem, não deixe os outros tomarem as rédeas da sua vida. Tome você. Assuma de uma vez a responsabilidade por cuidar de você, por impor o limite, por dizer como é que deve ser feito, como é que não deve ser feito. Não se enquadre mais nas regras das outras pessoas. Né? Confie na sua intuição. Eu prefiro que você fale um não errada do que você permitir que aconteça um novo abuso. Eu prefiro que você dê uma de louco e fale, aqui ninguém gosta em mim não, eu não gosto e ponto.
do que você sofrer um outro abuso. Então comece a treinar isso dentro de você, comece a colocar isso dentro de você, né? Como é que eu vou assumir a responsabilidade por tudo? Não vou mais deixar minhas coisas na mão de outras pessoas. Não vou mais. Se eu sou casada, eu confio no meu marido, é nele que eu vou confiar e ponto. Vou confiar nele, vou confiar em mim e vou estabelecendo os limites com as outras pessoas até que eu me sinta segura o suficiente para confiar. Que aquela pessoa não extrapolou os limites que eu estabeleci, que a gente consegue ter uma relação aqui sem abuso, porque o abuso não é só sexual, né? O abuso ele vai vindo, a pessoa começa a abusar da outra de qualquer forma, vai atraindo pessoas folgadas, pessoas que não querem trabalhar, que jogam o trabalho dela nas suas costas, que deixam tudo para você fazer. Tudo por conta disso que você viveu lá na infância. Entendido? Então, se você sofreu um abuso, esse abuso provavelmente começou na infância. Então, é importante que você pare e olhe, eu sugiro que você considere. E é importante que você assuma a responsabilidade da sua vida por impor os limites para as outras pessoas. E é importante que você confie em você, no que você pensa, você não é louca, tá? Você não perdeu a sua sanidade mental. Duvidaram de você quando você era criança, mas isso não quer dizer que o que você pensa está equivocado. Confie em você, confie na sua intuição, confie nos seus instintos e estabeleça esses limites para que você acabe com essa repetição, que você pare de repetir essas situações de abuso na sua vida, tá bom? A gente se vê no nosso próximo Dando a Luz.